Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Fernanda. Estou aqui hoje para ajudar vocês com o PET avaliativo. Vou fazer algumas questões com vocês, vou dar dicas na resolução de outras. Então, quero que vocês me acompanhem aí com o PET e vamos juntos resolver as questões do PET final. Então, nós vamos começar aqui com a atividade 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos e também podemos utilizar a notação científica, sendo que para isso recorremos às potências de base 10. Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é uma usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras com um total instalado de 1.216 megawatts. Sabendo que 1 megawatt equivale a 1.000 watts e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 kW por mês, sendo que 1 kW é igual a 1.000 watts, quantas residências essa usina seria capaz de alimentar em um mês? Então, estão aí as alternativas. Então, nós temos que encontrar o total de residências que esta usina, que gera 1.216 megawatts, é capaz, seria capaz de alimentar em um mês. Nós vamos considerar as residências com um consumo mensal de 121,6 quilowatts. Então, a média de consumo das residências que utilizam a energia gerada por essa usina, a usina hidrelétrica de Furnas. Então, estão aqui os dados. A usina produz 1.216 megawatts. Mega é 1 milhão de vezes maior que o watt. Então, é um múltiplo. Então, 1 milhão é 10 elevado à sexta. Então, 1.216 vezes 10 à sexta é a mesma coisa, equivale a 1.216 megawatts. 10 elevado a sexta é igual a 1 megawatts, 1 milhão de watts. Então, nós podemos transformar esses megawatts em watts. Para a notação científica, que é aquela regra que diz que números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos em forma de potência de 10, produtos de potência de base 10, então, vocês vão lembrar que a regra também pede que o número que acompanha a potência de 10, que aqui é 1.216, não seja maior que 1, nem menor que 10, que fique entre 1 e 10. Vou transformar aqui, transformei 1.216 em 1,216. Para isso, eu tive que dividir esse número por 1.000. Logo, se eu multiplicar ele por 1.000, que é 10 elevado ao cubo, ele volta a ser este número aqui. Vou pegar a vírgula, outra forma também de pensar. Peguei a vírgula, desloquei ela 3 casas à esquerda. Esses 3 casas é igual ao expoente do 10. Então, está aqui o número escrito na forma de potência de base 10, vezes 10 elevado à sexta, que são os megawatts. Usando a propriedade que diz que o produto de uma potência de mesma base é igual à sua base elevada à soma de seus expoentes. 6 mais 3, 9. Então, está aqui a produção da indústria de Furnas em watts. 1,216 vezes 10 elevado à nona potência de watts é a produção da usina de Furnas, a produção de energia. Agora, vamos pensar na residência. A residência, a média de consumo das residências é de 121,6 quilowatts.
10 elevado ao cubo é igual a 1 kW. É a mesma relação que existe entre grama e quilograma. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilowatt, 1000 watts. Então, nós vamos transformar o consumo da residência também em watts, para termos a mesma unidade de medida. Então, nós vamos substituir o quilowatt por 10 elevado ao cubo. E esse 121,6, que será o número que vai acompanhar a potência de 10, ele não está dentro da notação científica. Vou transformá-lo em 1,21, 1,216. A vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda. Logo, o expoente do 10 será 2. Novamente, eu vou aplicar a propriedade, somar os expoentes e escrever apenas uma potência. Está aqui o consumo mensal de uma residência, em média, né? 1,216 vezes 10 elevado à quinta. Então, agora, para eu descobrir quantas casas, quantas residências essa usina consegue abastecer por mês, é só você pegar esse valor, que é a produção, e dividir por este valor, que é o consumo de cada residência. Então, tá aqui o cálculo. Então, nós vamos dividir. Como os números que acompanham a potência de 10 são iguais, eu vou dividir 1,216 por 1,216, as mantiças são iguais, o resultado será 1. Eu não coloquei o resultado 1 aqui, ele pode ficar oculto. E quando você divide potências de base 10, você vai lembrar que você precisa divisão de potência de base 10. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos ter 10 elevado à quarta potência. 1 vezes 10 elevado à quarta, porque o resultado da divisão dos números é igual a 1. Então, eu não coloquei o 1, que ele pode ficar oculto. Esse 10 elevado à quarta potência é o 1 mais 4 zeros, corresponde ao número 10.000. Logo, a usina de Furnas consegue abastecer 10.000 residências. Então, alternativa D, 10 elevado à quarta. Questão 2. Um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado e, para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno. Então, vou mostrar o desenho aqui. Ele tirou 4 metros no fundo e na lateral, para que ele pudesse se movimentar aqui por essa faixa. Porém, ele não se lembrava da medida do comprimento e da medida da largura do seu terreno. Ele tirou, né, os 4 metros no fundo e na frente, né, mas ele não se lembrava qual era a largura e o comprimento do terreno. Mas observou que, após a retirada das 2 faixas, ele retirou 4 metros, né, de duas medidas no seu terreno quadrado, a sua área plantio passou a ser, a sua área de plantio, né, passou a ser de 256 metros quadrados. Então, essa área verde, onde ele fará o plantio, é um quadrado cuja área é igual a 256 metros quadrados. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Então, eu sei agora que essa área aqui é igual a 256 metros quadrados. Que o terreno era quadrado e que ele tirou 4 metros e formou essa faixa para se movimentar. Eu quero descobrir a medida anterior, antes do plantio. Então, a medida X, que está representada aqui no desenho. Então, para calcular essa medida, eu vou lembrar, né, que aqui tem área de 256 metros quadrados. Cabem 256 metros quadrados, que é um quadrado de lado 1 metro. Cabe 256 vezes. Para calcular a área de um quadrado, nós usamos a fórmula lado vezes lados. Então, lado vezes lado é igual a 256. E lado vezes lado é lado ao quadrado. Lado ao quadrado é igual a 256. Eu quero encontrar a medida do lado. Para isso, eu vou colocar raiz quadrada nos dois termos, que é a operação inversa da potência de expoente 2. Vou simplificar o 2 que está aqui com o 2 que fica aqui no radical, vou ter L, e encontrar a raiz de 256, que é 16, pois 16 vezes 16 é igual a 256.
A resposta é o 16 mais o 4 que ele tirou na lateral. Então, vem aqui e marca a sua alternativa. Dada a função do primeiro grau, definida por f de x é igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Determine a sua raiz, o seu zero da função. A raiz é o valor de x quando o y é zero. Então, vocês já sabem que esse f de x corresponde à letra y. Então, para encontrar a raiz, eu tenho que substituir f de x por zero. Foi o que eu fiz. Escrevi a fórmula. No lugar de f de x, eu vou colocar zero. E vou ficar com 2x menos 1 igual a zero. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Como que eu vou resolver? Vou deixar o 2x, vou passar o 1 para lá. 2x igual a 1. X é igual a 1 sobre 2. X é igual a 1 meio. X igual a 0,5. Então, é só você substituir. Alternativa B. Preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função. Então, novamente a função. Aqui veio aparecer o y, né, mostrando que ele é igual a f de x, que é igual a 2x menos 1. Então, nós vamos substituir o valor de x por menos 2. Então, y ou f de x é igual a 2. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. 2x é 2 vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 menos 1 é menos 5. O par ordenado, menos 2 de x, menos 5 de y. Vou fazer da mesma forma com x igual a menos 1. Vou substituir o x por menos 1, fazer o produto, juntar com menos 1 e vou encontrar, vou deixar você fazer o cálculo aqui, ó, menos 3. Completa o par ordenado. Vou substituir o x por zero. 2 vezes 0 menos 1. 0 menos 1, que é igual a menos 1. Substitui aqui e encontra seu par ordenado. Substitui o x por 1. 2 vezes 1 menos 1. 2 menos 1 igual a 1. Novamente o par ordenado. 1 e 1. Substitui o x por 2. 2 vezes 2 menos 2 vai dar 4 menos 1, que vai dar 3. Então, substitua e encontre os pares ordenados, complete aí sua tabela. Agora, marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano, abaixo, e trace a reta que representa o gráfico da função. Então, nós encontramos esses pontos aqui, ó. Copiei eles da tabela anterior. E agora, você vai marcar estes pontos no plano cartesiano. E depois, você vai ligar esses pontos. Então, você vai ligar aqui o menos 2 com o menos 5. Vamos acompanhar. Menos 2 de x com menos 5 de y. O primeiro número corresponde ao eixo x. Depois, nós vamos marcar menos 1 com menos 3. Menos 1 de x com menos 3 de y. 0 de x e menos 1. 1 de x e 1. 2 e 3. E esse pontinho aqui que foi marcado é por onde a reta passa, intercepta, né? Então, está aí os pontinhos. Agora, você vai ligar esses pontos e encontrar esse ponto que foi marcado aqui, que é o meio, 1 meio, 0,5, é a resposta da alternativa A, que te pediu a raiz. A raiz de uma função, você vai terminar o cálculo e encontrar 0,5, a raiz aqui dessa função é este ponto aqui, que representa a interseção com o eixo x, é onde a reta intercepta o eixo x. Aí você vai pegar uma régua e vai ligar esses pontos e formar a reta. A reta é a representação gráfica da função do primeiro grau. Nós estamos aqui trabalhando com a função do primeiro grau, onde a incógnita x tem expoente 1. A função f de x é crescente ou decrescente? Justifique. Ela é crescente. Como que eu sei que ela é crescente? Observe aqui os pontos que nós encontramos. Os valores de x, nós aumentamos os valores de x. E os valores de y também aumentaram. Então, quando acontece isso na tabela, quando você aumenta x e o y também aumenta, é uma representação de função crescente. Outra maneira de descobrir é você olhar o sinal do número que acompanha
o x, mais 2. Então, o número, o coeficiente A, é positivo, é maior que zero. Aqui ele vale 2. Então, quando aqui é positivo, na função do primeiro grau, a reta é ascendente, a função é crescente. Você vai ter uma reta com esse formato. Não com esses mesmos pontos, mas com esse mesmo formato. Então, a função é crescente, pois A é positivo, A maior que zero. Dada a função do segundo grau definida por, faça o que se pede. Então, tá aqui a fórmula, a lei de formação, uma função. Ela é uma função do segundo grau, uma função quadrática, porque o x está elevado ao quadrado. O termo aqui, o coeficiente A, que vale 1x ao quadrado. O coeficiente B, que vale menos 2. O coeficiente C, que vale menos 3. Foi pedido que você encontrasse a raiz. A raiz são os valores de x por onde a parábola, porque agora nossa representação não será uma reta, será uma parábola, com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos ter aquela curva. Então, para você determinar os zeros da função, você vai fazer da mesma forma. Você vai pegar a lei de formação, igualar a zero, substituir o y, que é a mesma coisa que f de x por zero, e vai resolver essa equação. Uma equação do segundo grau, ela é usada, quando ela é completa, ela é usada para resolvê-la, usamos a fórmula de Bhaskara. Esta fórmula é esta aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Esta fórmula, essa lei de Bhaskara, vocês fizeram atividades usando essa fórmula. Você provavelmente calculou o número que fica dentro do radical primeiro. O número que fica aqui dentro se chama delta. E para encontrar ele, você pega o coeficiente b e eleva ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Quem são os valores? Quais são os valores dessas letras? O coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado. É 1, neste caso. O coeficiente b é o número que acompanha o x elevado a 1. Neste caso, é menos 2. E o coeficiente c é o termo independente, que aqui vale menos 3. Então, nós vamos pegar essa fórmula. No lugar do b, eu vou colocar menos 2, elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Vou efetuar a potência. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Vou multiplicar aqui os sinais, dá positivo, multiplicar os números, dá 12. Delta, então, é uma letra grega, representa o número que fica dentro do radical e ele é igual a 16. Vou continuar com a fórmula. Agora, eu vou escrever a fórmula completa. Então, para encontrar a raiz, que se chama x, a incógnita, a solução dessa equação, eu vou fazer menos o coeficiente b, o oposto do coeficiente b. Então, você tem que trocar o sinal do coeficiente b, somar, depois subtrair a raiz quadrada de 16 e dividir o resultado por 2 vezes o coeficiente a. Então, vamos lá. Então, o x, que é a resposta, a raiz, a solução dessa equação, é igual ao oposto do b, que vale menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vale 16, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que vale 1. O oposto de menos 2 é mais 2. E a raiz de 16 é mais ou menos 4, dividido por 2 vezes 2, vezes 1, que é igual a 2. Então, agora você vai somar 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Essa resposta se chama x' ou x1. Depois você vai subtrair. 2 menos 4 é igual a menos 2. E menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, nós vamos ter aqui as raízes 3 e menos 1. Quando o x é 3, o y é 0. Eu fiz aqui no início para resolver, eu coloquei 0 no lugar do y. Quando o x é menos 1, o y também é 0. Então, estão aqui as raízes 3 e menos 1. Determine as coordenadas x e y do vértice da parábola que representa o gráfico da função f de x. Para encontrar o x do vértice, eu uso a fórmula menos o coeficiente b, troca, né, o sinal do coeficiente b, o oposto do sinal, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, eu tenho menos o coeficiente b, vou voltar aqui na fórmula, vale menos 2, porque é o número que acompanha o x,
Então, menos 2 dividido por 2 vezes o A. O A é 1, então 2 vezes 1. 2 sinal de menos, ou o oposto do menos 2, é igual a 2. 2 vezes 1 é 2, dividiu, deu 1. Para encontrar o y, eu faço menos o delta dividido por 4a. O delta é 16. Nós já encontramos ele, ó. Então, nós vamos ter menos 16 dividido por 4 vezes o a, que é 1. O a é o número que acompanha o x ao quadrado. E quando esse a é positivo, a parábola é voltada para cima. Quando esse a aqui é negativo, quando aqui tiver um sinal de menos, a parábola é virada para baixo. Então, nós temos aqui o vértice, que é o ponto 1 e 4. Então, eu vou pegar o 1 de x, vou ligar com o 4 de y, formar um pontinho. Esse pontinho será o vértice. O vértice da parábola é onde ela muda de sentido, é onde ela vira. Então, pode ser o pontinho mais alto ou o pontinho mais baixo da parábola. Vamos para a letra E. Determine o ponto de interseção entre o gráfico da função f de x e o eixo y. Esse ponto de interseção, vou voltar lá no início, é o coeficiente c, é o termo independente. A parábola vai interceptar o eixo y aqui, no menos 3. Então, por isso que eu coloquei o resultado aí para vocês, ó, 0 e menos 3. Agora, marque os pontos que foram determinados nos itens anteriores, no plano cartesiano abaixo, e trace o gráfico da função. Então, agora eu vou marcar 3 com 0, menos 1 com 0, que são as raízes. Eu vou marcar o menos 1, vou marcar o 3. Vou marcar o 1 com o menos 4, aqui, e vou marcar o menos 3, que é a interseção com o eixo y. A parábola vai interceptar o eixo y aqui no menos 3. Agora, vocês vão ligar, fazer uma curva, não use régua. Você vai vir aqui e vai ligar estes pontos. Aí, vocês vão perceber que vocês vão ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, você não vai desenhar um V, você vai desenhar uma curva que passa por estes pontos. Ligue os pontos e desenhe a parábola. Então, deixei para vocês ligarem e desenharem a parábola. Exercício 5. Utilizando o teorema de Pitágoras, que é aquele, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, e as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores de A, N, C e H no triângulo abaixo. Então, tá aqui o desenho. Então, eu preciso de descobrir o valor desse N, o valor desse A, o valor desse H e o valor desse C. Eu conheço essa medida aqui que é 4 e essa medida aqui que é 6. Aqui nós temos um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, um triângulo retângulo grande, que foi dividido em 2 triângulos retângulos menores. Então, nós temos uma aqui e uma aqui. Vocês estudaram as relações métricas em um dos PETs. Não me lembro qual, mas recentemente vocês estudaram essas relações métricas. Então, aparece aqui para nós teorema de Pitágoras, depois aparecem as relações. A, que é essa medida maior, vezes H, que é a altura, é igual a B vezes C. A vezes H são fórmulas, é igual a B vezes C. C vezes N é igual a C vezes N, é igual a B vezes H. C ao quadrado é igual a A vezes M, que é essa medida aqui desse triângulo. B ao quadrado, que é essa medida, é igual a A vezes N, que é a medida de um dos catetos desse triângulo. B vezes N, H vezes N, é igual a C, B vezes M, é igual a C vezes H. B vezes M igual a C vezes H. B vezes H igual a C vezes N. H ao quadrado é igual a MN. Então, não está muito nítido aqui, mas dá para a gente conseguir ler as fórmulas. Então, partindo dessas fórmulas e observando esse triângulo e comparando os dois, vocês podem ver que eles são semelhantes, eles têm a mesma forma, nós vamos encontrar essas medidas que foram representadas aqui por letras. Só conheço 2. Então, partindo das 2, nós vamos encontrar as outras. Então, vamos lá.
calculando primeiramente a medida H do triângulo menor. Então, eu vou calcular essa medida aqui primeiro, ó. Aí, você vai considerar apenas o triângulo pequeno. Se ele é retângulo, o 6 é a hipotenusa, o 4 é um cateto e o H é o outro cateto. A fórmula é A ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos aqui ó, a fórmula, que é o teorema de Pitágoras, substituir pelas medidas, resolvi as potências, passei o 16 para cá, ele vem menos 16, 36 menos 16 é igual a 20, H ao quadrado é igual a 20, raiz quadrada nos dois termos, o H vale 2 vezes raiz de 5, porque se você fatorar a raiz de 20, você consegue eliminar um 2, aí vai ficar apenas um 5. Então, essa aqui, raiz de 20 ou 2 vezes raiz de 5, são números iguais, só que aqui foi simplificado. O radical foi reduzido. Agora, nós vamos calcular n usando esta fórmula. H ao quadrado é igual a m vezes n. Nós já sabemos que o H vale raiz de 20. Eu vou usar essa medida que eu encontrei. Vou voltar lá na minha imagem e vou buscar as outras medidas, o m e o n. Então, eu tenho que o m vale 4. A altura, a imagem aqui voltou. Nós vamos multiplicar o m vezes o n. Então, o n não conheço e o m é igual a 4. Então, vou vir aqui, vou substituir e vou efetuar o cálculo. Raiz de 20 ao quadrado, dá para simplificar o 2 com o 2 aqui do quadrado, fica 20 igual a 4n. Vou pegar o 4, vou passar dividindo. 20 dividido por 4, que é igual a 5. Então, o n vale 5. Agora, eu vou calcular o c. O c, sabendo que o a vale 4 mais 5. Então, agora eu já sei que aqui vale 5 e aqui vale 4. 5 mais 4, eu vou encontrar a medida de a. E para encontrar a medida de a, que vale 9, eu consigo agora encontrar a medida c, porque eu vou olhar o triângulo maior. Aqui vale 9, aqui vale 6 e aqui eu não conheço. Vou usar o teorema de Pitágoras novamente, lembrando agora que a hipotenusa é o lado maior, oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, essa medida A aqui vale 9, aqui vale 6 e aqui vale C. Vou voltar lá no cálculo para vocês verem. 9 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado. 9 ao quadrado, 6 ao quadrado, C ao quadrado. Vou pegar o 36, vou passar subtraindo, vai dar 45. Desculpa, aqui apareceu um C elevado ao cubo, mas não é ao cubo, é ao quadrado. Corrige aqui, por favor. Não escreva 3, aqui é um 2. Coloque raiz quadrada nos dois termos e determine C, que é igual a raiz de 45. Se você diminuir aqui esse radical, simplificar o radical, você encontra 3 raiz de 5. 3 raiz de 5 é o mesmo valor que a raiz de 45. Então, com isso aí, a gente termina de encontrar os valores que foram pedidos aqui no exercício. Então, prestem atenção na hora que vocês estiverem fazendo. Questão 6. Um pedreiro está assentando uma peça de granito, Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento que ficará posicionada verticalmente. Ele precisa escorar essa peça para que fique bem apoiada e não se solte até que esteja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escora na base inferior e outra na base superior da peça, formando um ângulo de 30 graus entre as escoras, conforme mostra a figura abaixo. Quando eu formatei, passei para o Word, eu perdi toda a formatação. Então, vocês me desculpem ter ficado dessa forma, e quando a gente vai ler, fica difícil, né? Aí a gente pode dar umas bobeiras, como eu dei agora, né? Então, desculpe. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, o ângulo de 30 graus, o cateto oposto a ele, que mede 4 metros, o x é a hipotenusa, o y é o outro cateto. Ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus.
Então, observando aqui essas medidas, as medidas X e Y dos comprimentos dessas escoras que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho são respectivamente. Então, nós vamos encontrar essas medidas. As medidas das escoras, o que ele está usando para escorar essa peça de 4 metros que ele colocou. Então, para encontrar esse valor de X e de Y, nós vamos usar as funções trigonométricas, que vocês estudaram aí no PET. A primeira razão trigonométrica que nós vamos usar é a razão seno, porque eu conheço o cateto oposto e quero descobrir a medida da hipotenusa. E seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30, vocês podem consultar aquela tabela dos ângulos notáveis, ou consultar em qualquer livro de matemática, né, do 9º ano, que vocês vão encontrar esse valor constante de 1/2 ou 0,5, se você quiser usar número decimal. O cateto oposto mede 4 e a hipotenusa eu não sei, vou chamar de x. Agora é só você multiplicar cruzado e determinar a medida de x, que é igual a 8. Então, x vale 8. Falta agora descobrirmos a medida y. Para descobrir a medida y, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, porque aqui eu já conheço a medida x, vou vir aqui no lugar do x e vou colocar um 8. Essa medida 8 se tornou, na verdade, a hipotenusa. E eu preciso agora descobrir esse cateto. Então, eu tenho hipotenusa, cateto, falta descobrir o outro cateto. Usando o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é chamada de A, é igual a cateto ao quadrado, que eu chamei de 4, não, está lá, 4, mais o C, que é o Y, que eu quero descobrir. Resolvo aqui, 8 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16, mais Y ao quadrado. Vou transferir esse 16, vocês vão colocar aqui um menos no lugar desse igual, ficou digitado errado. 64 menos 16 é igual a y ao quadrado. Então, y ao quadrado, 64 menos 16 é 48. Agora, eu vou encontrar a raiz quadrada de 48. A raiz quadrada de 48 é igual a 4 raiz de 3. Então, o resultado é 4 raiz de 3. Caso você queira transformar este 4 raiz de 3 em número decimal, é só você consultar na sua calculadora o valor da raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, nós temos 1,73 4 vezes, que é igual a 6,92. 6,92 ou 4 raiz de 3 ou raiz de 48. Escolha uma dessas respostas. São números que representam a mesma quantidade escritos de forma diferente. Assim que vocês terminarem de fazer as atividades, está na hora de você responder aqui a sua autoavaliação. Então, você vai tentar lembrar tudo que você viu, nesses PETs, nessas 4 apostilas, e tentar perceber, ver se você aprendeu alguma coisa que foi citada aqui. Alguma palavra que você não compreender, procure saber o significado, que com certeza vocês conseguiram aprender um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Matemática é difícil de aprender, sim, distante, mas um pouco eu tenho certeza que ficou aí na sua memória. Então, faça-se sua autoavaliação e até a próxima. Foi um prazer, muito obrigada pela atenção. Façam corretamente todas as atividades. Tchau!